Olá pessoal, estamos aqui em mais um podcast Uniara. Hoje vamos resgatar a história do time de futsal de Araraquara dos anos 80, a WL. Estamos aqui na presença de Francisco Júnior e Mário Bergo, dois expoentes daquele time maravilhoso de futsal de Araraquara. E aí, rapaziada, como é que começou essa história aí, né? Eu sei que a WL era uma empresa, depois entrou uma outra empresa que era Decolores e teve a junção. Isso. E também sei que esse time foi extremamente ligado à história do Benfica. O time de futebol que tem ali no Quitandinha, no bairro ali. Não é isso? Na verdade, a WL, eu queria agradecer o convite, antes de mais nada, desculpa. Queria agradecer o convite a vocês e para nós, o Mário Berg pode confirmar, sempre vai ser um prazer falar da WL, que foi uma escola para nós. Mas a WL surgiu em 1981, 81, uns amigos que quiseram fazer um time de futebol. E o Lineu, que é apaixonado por futebol, ele tinha agência, né? WL, Washington e Lineu, uma agência de publicidade. Então ele resolveu pegar e falar, tá bom, pôr um nome no time, e o time chamava WL Publicidade, que é aquela camisa azul, foi a primeira a gente utilizar. E depois, em 1984, 85, o Ivo, dos irmãos, o Ivo da Lacqua e o Marcos, eles aderiram ao projeto e se associou a gente, dando uma outra estrutura, uma estrutura bem melhor para a gente, porque a gente praticamente era um amadorzão mesmo, a gente tinha que juntar dinheiro para ir jogar bola em São Paulo, São Bernardo, Guarulhos, Osasco, tudo, para cá também, né, mano? Então a gente tinha, a prefeitura dava para a gente vamos falar assim, o casco do ônibus, né? O ônibus. O ginásio. O ônibus. Para transporte. A gente que tinha que pagar o combustível. Sim. Então se reunia aí, juntava vaquinhas e tal. E a partir de 1984, a prefeitura também fornecia o ginásio para a gente jogar bola. Para a gente trazer os times aqui, né? Tanto é que, às vezes, para a gente treinar, a gente tinha que ir meia-noite, 10 horas da noite, das 10 à meia-noite, porque não tinha horário. Entendi. Então vocês treinavam à noite? Era uma saga para treinar então, hein? Era bom, era gostoso. Obrigado pela oportunidade. A gente está falando um pouco da WL, né? Que como o Fran falou, uma satisfação muito grande, né? Então a gente, como o ginásio, o Gigantão na época treinava basquete, treinava vôlei, todo mundo, a gente chegava lá 10 da noite até meia-noite e treinava. Né? A gente treinava 2 vezes por semana, no máximo 3, né? Muito diferente dos times que a gente jogava contra, principalmente os times de São Paulo, né? Que eles já eram profissionais, né? Treinavam todo dia, 2 períodos, né? E a gente ali devagarzinho chegamos, né? Conseguimos até um destaque muito grande, né? Enchia o Gigantão, né? Bastante, o Gigantão ficava lotado, o ginásio da pista, né? Muitas sim, vezes ficava sim. lotado. Né? Muita gente, o ginásio da pista. Era uma loucura aqueles jogos, 22 né? também. Tinha o 22 de agosto também, né? Família, né? A família abraçou, acompanhava, né? E Araraquara abraçou pais, o time, irmão, né? Exatamente. Os amigos, né? Legal. Então era bem legal, era uma coisa bem família mesmo. E me diga uma coisa, e quem é que jogava no time? Eram os caras que vinham lá do Benfica? Vocês tinham uma relação com o Benfica? Como é que era isso? Não, a relação com o Benfica foi quando surgiu o juvenil, que o pessoal do juvenil é praticamente todo mundo lá do Benfica. É o Mário, é o Lele, é o Pezinho, Mazinho, é Piscula, todos eles são... Então, com essa vinda, né, do pessoal que a gente tratava como juvenil, que nada mais que era o time mais novo. Então, né? Tinham 2 times. Tinha 2 times. Tinha o time dos adultos e o principal e o juvenil. Era assim chamado. Tá. O principal começou com o Tatalo, com o Denis, com o Teroca, o Mané Português, eu, Blund, Léo,
Chiquito, Carlinho. O Chiquito e Carlinho, o Chiquito e o Carlinho já eram mais novos que eles, né? Um pouco mais novos, né? O Teroca é o sambista. Isso, tá. que jogava muito, que Sim, jogava muito bem. Jogava sim, muito bem. Eu falo jogava porque eu não sei se ele joga ainda hoje, né? Mas era esse pessoal. Aí depois houve uma renovação. O Bodinho, né? O Zé Henrique. Aí houve uma renovação. Aí o Tatalo foi passando o bastão pro Carlinho. Como é que era isso? Como é que era essa transição aí de jogadores, né? Se eu dizer assim, eu sou o dono do time e você vai jogar no meu time. Como é que era isso? No começo, sempre tinha um técnico, né? O Mário ainda acho que não estava no time, mas sempre tinha um técnico lá, ou era o Espingarda, o Espingardinha, ou era o Pedrinho Marcomini, mas nós tivemos uma fase que era com o Pedrinho Marcomini, aí o Pedrinho Marcomini foi embora por causa de trabalho, ele saiu da cidade. E veio o Espingardinha. Então, o Espingardinha tinha uma filosofia de trabalho e a gente jogava lá. Depois o Pedrinho voltou. E aí que começou, nessa volta do Pedrinho, que começou as mudanças. E você perguntou, né? Eu vou jogar, eu não vou jogar? Não, você que vai jogar, não. A gente respeitava o técnico que mandava. Ele falava, vai jogar tal time, então tal time ia jogar. E se respeitava, havia um respeito muito grande entre a gente lá. E depois que o Pedrinho veio, ele veio com uma nova filosofia de trabalho, aí foi entrando Carlinhos no gol, Mussum, Zé Henrique, eu, Chiquito, que era o time titular. E o pessoal mais velho, esse que eu falei, o Tatalo, esses caras já foram saindo. Como aconteceu comigo também, né? Que eu fui ficando velho, eu saí. É uma coisa natural, né? É uma coisa natural, né? Que acontece e dá espaço para os outros, né? E aí nós abraçamos, que foi a época que a WL ela deu uma crescida, né? Tornou-se bem conhecida no estado. Aí veio o Juvenil, que foi vice-campeão estadual. Só perderam no saldo de gols para Araçatuba, né? Na verdade, foi em 85, era um quadrangular, né? Chegamos no quadrangular final, Corinthians de Araçatuba, Corinthians, Paulista, Água Branca e WL. Era um quadrangular, todo mundo jogava contra todo mundo e nós ficamos atrás por causa de um empate. Né? Nós tivemos 2 empates, uma vitória, e o Água Branca teve 2 vitórias e um empate. E aí ficaram atrás. Eles acabaram sendo campeão ali. E na última rodada nós jogamos contra o Corinthians, empatamos 2-2 e eles ganharam do Corinthians de Araçatuba de 2-1. Um jogo bem apertado. Se eles tivessem empatado o jogo, a gente seria campeão no saldo de gols. A gente tinha um saldo melhor que eles. E no fim eles acabaram ganhando por uma vitória. Né? E houve uma mudança. O técnico deles era juvenil, era o Chiquito. Então quem treinava o time juvenil era um jogador do principal. Do principal. Ele tinha a molecada na mão, né? Falava a língua deles. Então, era a pessoa certa para treiná-los. E ele também sabia que tinha os conceitos do Pedrinho. Né? O Pedrinho mudou muita coisa, né? Antigamente... Tática, organização de jogo. Mudou. Antigamente era o pivô que fazia gol. Era o pivôzão, tinha os alas, o fixo, os 2 alas e o pivô. Né? E era o pivô que fazia gol. Aí o Pedrinho voltou e falou assim, não, quem vai fazer gol agora... Não, o Frank vai fazer o gol, porque ninguém espera que ele... Eu fui artilheiro do interior, tudo por causa do Pedrinho. Ele armava o jogo, não, aquele lá vai fazer gol. E era engraçado, né? Era engraçado que ele falava assim, não, vem cá, pedia tempo, vem cá, olha, quem vai chutar, ô Franco, corre lá, o Carlos Henrique, joga lá, hein? Pode jogar lá que ele vai chutar. E aí tinha tudo uma encenação para receber a bola, entendeu? Aí você ia lá, a bola ia lá e você conseguia chutar. E acontecia o que ele falava. E as pranchetinhas? Rolava as pranchetinhas? Não, o dele era tudo... tudo assim. Ele vinha com um papelzinho, ele trabalhava no banco, ele vinha com um papelzinho. Ele falava, vem cá, você vai correr aqui, você vai correr aqui, você vai correr aqui. Pá. Mas era muito legal. E era na raça, não tinha pagamento, não tinha salário. Não tinha nada. Não tinha ajuda, era tudo... Jogava por amor mesmo, por gostar, porque a gente era amigo, né? Na verdade, a maioria, tanto do juvenil como do principal, a gente já era amigo do Clube 22, entendeu? Já tinha uma conexão ali, já tinha... eu fui em 84 para a WL a convite do Lele, que já jogava lá, treinava, vamos treinar com a gente. Então eu já cheguei, já conheci o Fran, o Chiquito,
Do Então, 22. Então a gente já era amigo ali. Sim, Então sim. foi... E o papel, legal, das empresas, e o papel da WL da Decolores? Era para pagar essas taxas Isso. e as viagens, enfim, Isso, as taxas de campeonato. Isso, exatamente. Era isso? Olha, o Mário sabe disso. Alimentação, né? Alimentação. Nós nunca nos preocupamos com isso daí. Isso, Quem fazia isso daí era o Lineu. Aliás, o Lineu fazia tudo, né? Desde lavar as camisas, a lavanderia era na casa dele. A mãe dele lavava era um processo bem manual mesmo, né? Bem. Bem manual, E a gente nunca se preocupava com isso, com essas coisas. Se preocupava assim, olha, nós vamos ter que fazer uma rifa. Ó, cada um vai pagar tanto. Você queria jogar bola? Concentração? Não existia. Era a casa dele, era a minha casa. Cada um faz a concentração. A gente, para viajar, se reunia ali na Praça da Santa Cruz. Isso. Sim. Um horário já estabelecido, né, combinado. Saía dali, ia para São Paulo, interior, né, jogar. Viajava no dia do jogo. Dia do jogo. De manhã, jogava à noite. Geralmente a gente jogava à tarde, né? É. À tarde, o finalzinho da tarde, comecinho da noite. Então a gente saía daqui na hora do almoço, chegava lá, almoçava tal, e ia jogar. Primeiro jogava o juvenil, depois o principal. Eles entraram já com a organização, com a outra empresa que entrou, com a Decolores. Porque a WL era de publicidade e a Decolores era uma empresa de tintas. Que vende, né? E na época que era só a WL, a hora que a gente terminava de jogar, a gente saía, a gente ia para um restaurante e negociar e cada um pagava o seu. Entendi. Não tinha essa. A WL, a gente sabia que a WL não tinha condições de pagar, de sustentar, de dar uma estrutura para um time, né? Porque quando começou já foi muito bem claro o que era. Aí veio a Decolores. Veio a Decolores Tinta, que o Ivo... E aí mudou o uniforme? Mudou o uniforme. Foi para esse daí. Para esse aqui, né? Que já tem a... Tem a... Então esse era o mais atual, o último, né? Foi o último. E esse aqui foi o primeiro. Foi o primeiro uniforme, né? Esse aí foi o primeiro uniforme. Tinha, nessa época tinha esse, aquele lá era o segundo uniforme, o branco, né? O mesmo que é na cor branca, né? E aí quando veio o Ivo, né? Veio com uma outra estrutura, ele estruturou mesmo. E foi uma figura política aqui de Araraquara. Um grande empresário. Grande empresário, né? É amigo nosso até hoje. E a gente tem uma satisfação. Tem um carinho especial, né? Opa, nós temos um carinho especial por ele mesmo e ele tem um carinho especial com nós, com o irmão dele e tal. Eles vieram, então, para arrumar dinheiro, a gente fazia shows. O primeiro shows que nós fizemos aqui, nós fizemos Paralamas de Sucesso, né? Ô, louco. Paralamas? E foi gozado, é uma história... Né? Legal. É uma história gozada que o Ivo, né, é um grande empresário, tudo, ele tinha um bom relacionamento, um ótimo relacionamento. Então, ele contratou o Paralamas antes do Rock in Rio. Porque o Rock in Rio foi em 85, o Paralamas estourou no Rock in Rio, então isso foi em 84. Nós contratamos eles antes do Rock in Rio. E o preço... Era pequeno. O salário, o preço era pequeno. Esses caras estouraram no Rock in Rio. Quando eles vieram para cá, aquele Herbert Viana, mas ele estava bravo justamente por causa que ele não conseguiu mudar o contrato, entendeu? Já assinou. Mas fizeram um show aqui fantástico, né? E a estrutura do show, a estrutura do evento em si, era nós que fazia. Então, a bilheteria era o Carlos Henrique, Tatalo, os caras mais, né? Portaria eram os mais fortinhos, né? Que ficava na portaria lá. Aí você tinha o pessoal do camarim que ficava lá arrumando camarim, o transporte, então era... O pessoal estava envolvido, então era um pessoal que se envolvia no processo de organização do show em benefício do... Isso. Aí nós trouxemos o Paralamas, nós trouxemos a Blitz. A Blitz. Tóquio, que é do Supla. Do Supla. E um conjunto de Santa Catarina chamado Tubarão, que acho que nem mais existe, né? O Tubarão, acho que mataram o Tubarão. Nem existe mais lá. Aí trouxemos ele, não me lembro qual outro show, mas... e foi época que esses conjuntos, esses grupos estavam em alta.
Aquele gigantão ficava Tava entupido. Nossa, né? Quer dizer, então você tem uma. Então, assim, Então você tem uma contribuição esportiva da cidade, que na verdade a WL conseguiu unir a cidade em torno do futsal, e você tinha os eventos culturais. Exatamente. Que surgiam através dessas relações esportivas. Né? Quer dizer, foi um período muito positivo, então, para o desenvolvimento da cidade, tanto esportivamente quanto culturalmente. Né? Sem dúvida. Olha, sem dúvida. Eu vou falar da consequência disso tudo, que eu acredito que é o trabalho que foi começado, é o futsal, que é até pouco, acho que é da Uniara ainda, né? A Uniara patrocina. A Uniara patrocina. A gente conversou recentemente com o René Benassi, que é o treinador do futsal, né? O René na época era molequinho. Sim. Mas o grande, a gente sempre conversou, né? Porque eu não dei continuidade no futebol de salão. Ele não deu, mas o René deu. Entendeu? É o grande mérito dele formar a equipe que ele formou, né? Que representou muito bem Araraquara aí, né? Representa, né? O time representa ainda. O time segue né? jogando, disputa o Campeonato Paulista, né? A Liga Paulista, né? Porque agora eles se desvincularam. O start, né? O start, não, claro. Porque naquela época acho que nem era difícil disputar o Campeonato Paulista, né? Antes de nós tínhamos os preocupados. Não sei se os preocupados, que era uma escuderia, que era o pessoal. Como era o nome? Os preocupados. Era uma escuderia. Grupo de amigos. Se formou isso em 70, década de 70, se formou uma escuderia para um outro objetivo. Aí depois se formou o time. E era um time muito bom, muito bom. Muito. Existiam as comparações, né? Não, você joga mais com o Adalberto, não, esse aqui joga mais com o Tata, sabe? Que não tem nada a ver. Era um time como a gente, são pessoas, são diferentes. Mas eles eram muito bons. E aí eles pararam, acabou. E aí surgiu depois a WL, como se dando sequência no trabalho no trabalho dos preocupados. Porque assim, me parece assim que esse pessoal jogava bola nos clubes. Sim. De certa forma, no 22 de agosto. Era o 22, o Clube Araraquarense tinha um belo time, o Cristi jogava, o Shortman jogava. Os caras era muito bom, mas eles são pessoas mais velhas, né? O 22 também, o Liminha, o Salame. Porque ela tinha uma quadra boa lá, então o pessoal jogava sempre, porque o clube lá sempre fez competições, assim, né? Tinha o campeonato de futsal e ali ia surgindo os valores, não é isso? Mas não existia quadra coberta, não. Não, né? Não. Cimentão, né? Era cimentão. E tinha várias quadras na cidade para isso. Isso, né? tinha. As quadras do Senac. A quadra da filosofia. Acho que o único ginásio coberto na época era o Gigantão mesmo. Era o Gigantão, né? Depois que veio a pista, o 22, né? Hoje qualquer lugar tem graças a Deus tem... E toda escola também tem uma quadra, tem quadra lá na fonte, tem ginásio coberto, né? Tá, mesmo porque como estrutura tem que ser assim, né? Sim, tem que ser coberto, cuidado, sintético, sabe? Outra realidade, né? Mas nós pegamos uma realidade de quadra de concreto, concretão, e ralava tudo. Você caía. A bola era mais pesada. Hoje a bola é menor. Hoje a bola é maior, mais leve. As regras mudaram todas. As quadras também. Eu conversei com o professor aqui, o René. Ele falou que hoje as quadras têm uma dimensão certa. Antigamente tinha uma quadra maior, uma quadra menor. Né? Não tinha um padrão, hoje é tudo padrão, né? Você falou um detalhe. A gente usava a quadra menor como artifício pra gente. Porque a gente jogava lá fora, as quadras eram maiores. E para eles, que são mais treinados, tudo, a gente aguentava o primeiro tempo. Segundo tempo. Segundo tempo não dava. Porque as quadras eram grandes lá. Então, vinha jogar aqui, a gente ia na pista. Que a quadra era menor. Aí a gente... Aí era o fator casa. Fator casa. Aí era o fator casa. Justamente isso daí. Aí já estava liberado... Já estava liberado o Gigantão, a gente já tinha oportunidade de ir no Gigantão, mas a gente usava a pista porque era pequeno e a gente sabia jogar lá na pista, que era a nossa casa. Treinava lá. Sim, treinava lá. Né? Eles não sabiam, eu vim aqui, eles precisavam de espaço, não tinha. Isso daí para nós era... uma vantagem. Nossa. Jogar em casa. Jogar em casa. Torcida ali no bafo. Né? E nós trouxemos muita gente aqui. Corinthians, Palmeiras, Água Branca,
Banespa. Um timaço, né? Eles tinham um timaço, os caras tinham... E eles tinham investimento, o jogador naquela época já ganhava salário, né? Fizeram a base da seleção brasileira, né? Sim. Os times da capital, né? O Gercan tinha o Douglas, Gercan, que era de seleção. Da seleção, jogava Paulinho demais, Rosa, Douglas, né? Tinha aquele goleiro Robertão, que a gente olhava e falava, como é que nós vamos fazer gol ali? O cara era gigante. O cara era um monstro. Até porque, né, nessa época, a regra... Não existia o goleiro linha, né? Não, a regra era totalmente diferente. Totalmente diferente. E a bola pesada. Bola pesada, o goleiro não podia jogar com os pés, sair da área, não podia fazer gol dentro da área, lateral só com a mão. Só com a mão, né? Era tudo diferente. Entendi. Era completamente. Então você pegava, por exemplo, o Robertão era um cara gigante, conseguia jogar salão naquela época. Você pegava jogadores um pouquinho mais gordinhos, vamos dizer, fora de forma ali, o cara conseguia jogar, porque era muito técnico o jogo, né? Às vezes numa jogada você ganhava o jogo. Hoje você não consegue. Hoje é dinâmico, né? A diferença é muito grande. São fininhos, jogam mais com o pé, né? O goleiro joga hoje, né? Entre eles, de repente tá perdendo o jogo, entra um jogador de linha no gol, e eles ficam com 5 jogadores na quadra, né? Sem goleiro. Naquela época não existia nada disso, é tudo diferente. E era uma de uma certa forma assim, quando a gente não é nem discriminação, mas era como a gente falava, daqui para São Paulo era uma coisa, daqui a gente falava sertão, né? Mas daqui para Minas era outra situação. Aí, desculpa, o pau comia. E você tinha que ir já sabendo que as tretas iam rolar. Opa! Com certeza. Opa! Já é preparado. Opa! Algumas cidades a gente tinha amizades. Chegaram a jogar em Ribeirão? Tinha rivalidade com o time dali? Não, com o Ribeirão. Não, porque o time de Ribeirão era fraco. Não tinha assim como Araraquara tinha. São Carlos. Orlândia era Orlândia era o principal. Orlândia era complicado. Era pro lado de Minas aqui. Igarapava, né? Igarapava. Então, nossa, era comum você sair com a polícia. Verdade. Contra Orlândia e Igarapava era impressionante. Todo jogo tinha confusão. Todo tinha confusão. Era brincadeira. E era lá e aqui. Aqui a gente era mais tranquilo, assim, Araraquara era mais tranquilo nessa parte, né? Mas você caía nesses times, nessas cidades menores aí, que a cidade inteira, né? Era a atração da cidade, era o jogo de futsal, né? E a gente, como já tinha um nome, né? No estado, né? No interior, né? Já todo mundo respeitava, né? Pelo que a gente tinha conquistado, então o bicho pegava. Mas você sabe o que eu acho engraçado? Foram mais de 10 anos nessa vida aí, viajando para tudo quanto é lugar. E o futebol de salão, a quadra de futebol de salão, uma quadrinha, uma grade desse tamanhozinho assim. Sim. Eu nunca vi alguém pular para dar um soco na gente assim. Nunca vi. O torcedor. Eu nunca vi. Nunca vi guarda. Muito que nem pouco fica nos estádios aí. Muito pouco. Né? Agora, você não podia chegar perto da gradinha, né? Chega perto da gradinha, se a mão dele alcançasse, aí... Então a gente já sabia disso, né? Eu não ficava perto da gradinha. Da quadra. O banco de reservas ficava um pouquinho... 2, 3 metros para frente. Sofria, ali, né? No banco a gente sofria. O banco sofria. Ou era cerveja que vinha na gente. Outras coisas. Xixi, sabe? Pedra. Pé do ouvido mesmo. Tomava. Mas aí a gente parava o jogo, tinha tudo aquilo, né? Mas eu nunca vi alguém pular para ir lá e bater na gente. Nunca sofremos isso. Agora, a hora que acabou o jogo, aí um Deus nos acuda, hein? Igarapava, chama a polícia. Tem que ir embora. Chama a polícia, vai escoltado até o trevo. Você monta no ônibus, a polícia vai escoltando porque eles vão atrás. Aí ele falou, pode deixar que a gente segura, pode seguir viagem. Eu falei, tá bom, vamos embora, né? O Lineu que cuidava dessas coisas. Marcos, né? Marcos da Lacqua, eles que cuidavam. E tinha também outros que ajudavam, né? Washington, o Laércio, tinha o pessoal, né? Tinha um staff. Tinha um staff. Senão não segurava essa molecada aqui também, não, viu? Não dava para segurar, não. Tinha que chegar lá e falar, ops, parou. Chega, vamos assim. Mas tinha o respeito, agora, uma alegria muito grande de viajar, música.
A gente tinha, eu tocava cavaco, meu irmão, o pandeiro, o teroca também tocava. Então a gente ia fazendo e voltava fazendo samba, cantando. Era uma alegria que eu vou fazer. Olha, foi duro, mas eu acho que melhor do que ser duro foi feliz. As memórias que ficam, você pode contar. Valeu a pena. Era uma coisa difícil, a gente, para não estragar o grupo, não era qualquer um que entrava. Não é simplesmente porque você era um craque de bola que você entrava. Não, você tinha que fazer parte da engrenagem. Você tem que fazer parte da engrenagem. Às vezes formou-se caráter lá também, né? Era uma... Eu, quando entrei depois, né, em 84, né? Você tinha que... O Fran falou, né? Com a sua vida pessoal também contava ali, né? Porque... Sim, era uma amizade que tinha, né? Não, formava os vínculos sociais ali, exatamente, né? Eles formaram-se homens, né? Com caráter, com... Eles era uma coisa que, assim, eles exigiam, vamos dizer, né? Então... Era difícil, você pode ver tudo, que até hoje a gente se encontra, né? A gente faz a festa de final de ano, que a gente faz a caneca, faz uma camisa comemorativa. E todo ano, desde 2008, né? 2009, a gente faz... E todo ano. E nós temos pessoas lá que eles dão relatos que eles estavam meio que para ir para a vida torta. Exatamente. Entrou na WL, não fomos nós que chegamos para ele, não entra na vida torta, não. O simples fato da convivência e da participação com a gente, e mudou. Jogar, tal, mudou. Então ele já não ia mais lá, ele tinha outro ambiente para ir. E era um ambiente... Com uma questão social, né? Sem dúvida. Então, relato deles, é espontâneo isso daí, nós nunca fizemos. Relatos, eles estavam antes de entrar numa faculdade, o juvenil, quando entrou lá, quando começou. Então, teve muitos que pediam orientações, conversava, batia papo. E a gente conhecia pessoalmente eles fora do futebol. Mas lá junto, então, você... bate papo, você conversa, eu estou precisando disso, vai lá, vai fazer sabe? Então tinha todo esse... Uma interação social ali, né? Tinha. Não só entre os membros do grupo ali que fazia parte, mas tinha uma interação social do grupo com a sociedade como um todo, né? Sim. Eu costumo falar que o futebol de salão, para mim, fez parte da minha vida, do meu crescimento social. O futebol de salão me ajudou muito. Com certeza. Muito. Ajudou Em na tudo. formação. Né? Na formação, caráter. Exatamente. Mas isso daí foi muito legal. Para nós, fez parte. Até hoje dura, né? Graças a Deus, né? Só não dura jogar bola, né? Porque... aí chega a idade, vai ficando, né, mais complicado. Mas assim, quanto tempo durou isso? O time se extinguiu quando? No final dos anos 80? Já? Como é 90. Como é que foi essa... 90 nós tivemos uma transição de tudo para o 22. Eles já não eram mais juvenis. Sim. Eles já estavam no time principal. Então, nós somos pro 22, que é essa camisa azul aí, né? Entendi. Essa daí. Então, o 22 veio após isso. Uma transição. Uma transição. Mas não foi todo mundo. Teve pessoas que se dividiram, que foram para outro lugar. Teve algumas pessoas que foram para Nestlé. Isso. Tinha o time da Nestlé também. Eu lembro disso. Muito forte. Outras pessoas foram pro time, como é que chamava lá do veículo? Tereza Veículos. Foram para eles lá. E você está falando disso, mas Araraquara nessa época já possuía uma liga forte de futsal? Os times já eram bons, assim? Tudo bem, vocês estavam num outro, como diz a palavra atual, patamar, né? Um outro patamar. Mas assim, na cidade você tinha já um campeonato que rolava, que era um campeonato forte, era isso? Tem que deixar claro também, lembrar todo mundo, que Araraquara foi a primeira liga de futebol de salão do Brasil e do mundo, né? Porque o Brasil foi o pioneiro nisso aí. Ela foi a primeira liga a surgir de futebol de salão. Através da Fundesporte? Não existia Fundesporte. Não existia Fundesporte ainda? Não. É uma coisa muito antiga. O esporte veio depois da liga de futsal. Fundesporte, as prefeituras iam criando as secretarias para dar suporte. Entendi. Mas foi a primeira liga de futebol de salão do Brasil, né? Não vou falar do mundo. O René falou sobre isso. Do Brasil. Sempre teve uma liga forte. Sempre teve pessoas... E olha,
Pessoas que não ganharam nada com isso. Nada. E trabalhavam, hein? E trabalhava. Você viu o mesário lá, você viu o juiz lá, você viu o pessoal, sabe? Sempre foi muito forte. E os times aqui, sempre teve time aqui em Araraquara forte. A Ferroviária foi um time de futebol de salão muito forte. Isso na década de 60. O Clube Araraquarense foi muito forte. O Clube 22 também tinha um time bom. Benfica. Sabe? O Benfica também tinha. O Benfica, o forte do Benfica era o futebol de campo, né? Mas por causa do campo que tem lá. Por causa do campo, né? Mas também tinha o futsal. Mas tinha. Muito forte também. Que era isso bem antes da gente. Bem antes da gente. Mas aí, dentro disso que você está falando, a partir da WL, que o negócio do futsal, mesmo tendo Ferroviária, os outros aí, foi o que deu o boom no futsal araraquarense. Eu acredito que a WL pegou uma fase, além de ser um time forte no futebol salão, ela teve uma fase assim, de divulgação melhor no estado do que esses times tiveram. Isso. Você está entendendo? Eu acho que foi isso daí que ajudou. Por exemplo, hoje, não se compara. Você vai perguntar de foto, eu tenho pouquíssimas fotos desse tempo aí. Então, eu até ia te perguntar sobre isso, porque, como eu te falei, a ideia aqui, daqui a algum tempo, é lançar um livro com essas conversas aqui que a gente está tendo através do podcast. Né? A ideia é a gente juntar umas fotos e tal, e dar uma ilustrada. Nós vamos ter que... Eu sei que o pessoal tem, né? Se perguntava, mas não era uma coisa que nem hoje. Hoje, qualquer joguinho aí, o cara vai com o celular lá. Eu estava vendo, meu irmão foi assistir o jogo do Corinthians. Meu irmão não. Meu mais novo foi assistir o jogo do Corinthians lá. Teve uma hora que ele quis mostrar a torcida para mim. Ele estava filmando assim. Tá todo mundo filmando. Todo mundo da torcida estava filmando. Não era só ele. Você viu um monte de gente com o celular cantando lá. Então, é uma coisa mais comum hoje. Tem foto de tudo. A informação é muito mais rápida. Antigamente, não. A gente tinha que levar um fotógrafo. Não tinha dinheiro. E não tinha dinheiro, não era só para o fotógrafo, para revelar depois também. Não, tinha. Não, mas você está falando desse assunto. Você sabe que eu estava vendo o basquete aí da Uniara, né? Também. E o basquete da Uniara foi agora, 2000 e pouco. E o basquete fez muito sucesso aqui, da Uniara. Não tem fotos, cara. Tem uma meia dúzia e ainda estão lá no museu onde a gente foi fazer o podcast com o Vica. Né? Tem meia dúzia de fotos lá. Você entendeu? Mas dizer, é uma fase. Para você recuperar a memória disso, né? E até por isso que a gente está se propondo a fazer esses podcasts aqui, falar sobre essas... Você sabe que tem gente que tem, né? Eu sou engenheiro de segurança e eu fui contratado pelo Sebrae uma época para fazer um trabalho de segurança, de prevenção nas serralherias de Araraquara. Então eu percorri todas e tal. Na última, numa sexta-feira, eu louco para chegar em casa, né? Sextou, essas coisas. Eu tava na última, eu falei, cadê o proprietário? O homem lá falou assim, que estava lá trabalhando, ele falou, não está aqui. Ele falou, ele saiu. Eu falei, posso esperar um pouco? Ele falou, pode, fica aí. E eu fiquei lá, né? Você fica lá olhando, serralheria e tal. Aí chegou para mim e falou assim, não, Fran. Eu falei, eu sou. Ele falou, eu te conheço. Bom, ele falou episódios da WL que nem eu. Falei assim, imagina, cara. Imagina, você fez isso? Ele falou, eu fiz. Olha, jogava você, isso. Ele falou, eu levava meu filho. Foi uma pena ter acabado. Para mim, eu segui vocês aqui em Araraquara. Ele não viajou, mas segui vocês em tudo quanto é lugar. Eu falei, ele falou assim, eu tenho fotos de vocês. Eu falei, é verdade, cara? Eu falei, então vamos pegar, não tinha, né? Pegar o contato aqui seu, lá, fui entrar em contato, o cara não trabalhava mais lá, para achar agora, eu não peguei nome, não, sabe? Quer dizer, ele tinha foto. Eu não tinha, ele tinha foto. Ele falou umas coisas que... É a mesma coisa você pegar esses compositor antigo, esses artistas antigos, compositor, você falar, canta aquela. Ele vai falar assim, nossa senhora. Nem eu mais lembro dessa música. Nem sei se fui eu que fiz essa música. Eu também, eu tenho raríssimas fotos, né? A gente foi, em 85, vice-campeão paulista, quer dizer, você podia ter foto, né, de entrega de medalha, de troféu. Não temos nada, não tem registro, né? É aquilo que eu falei para você, né? Observar o tamanho da camisa e, por incrível que pareça, a gente cabia dentro dessa camisa aí. E ficava folgada ainda.
Se você fizer uma comparação do pessoal do René hoje, que joga pro René hoje, com a gente naquela época, a gente era muito... Eles são muito fortes. Até ia comentar com Muito você forte. sobre isso, né? Porque a preparação física hoje é diferente, o estilo de jogo hoje Sim, é diferente, completamente as diferente. regras são totalmente diferentes, Totalmente diferente. né? E se eles não forem desse jeito... Não tem como jogar. não tinha assim, o preparo físico, né? Vamos dizer, não era o primeiro plano, né? Hoje é tudo em cima da preparação física, né? Em cima do físico do para físico aguentar, para aguentar o jogo de hoje. né? Como eu falei, o pessoal às vezes pegava um cara um pouquinho mais gordinho, o cara jogava, porque o cara tinha uma técnica muito apurada, né? Então a técnica era sobressaía da parte física. Da parte física, né? Justamente como a gente falou, por causa das regras, né? Do futebol era diferente, tinha muita jogada, né? Ensaiada, né? Tinha jogada para escanteio, para lateral, para falta, coisa que hoje tinha jogada para tudo. Para tudo, que hoje você não vê no futebol salão atual, né? É mais dinâmico, né? Aquele jogo mais corrido. Não, era um joguinho de xadrez, vamos dizer. Como eu falei, às vezes numa jogada, um jogo 0-0, numa jogada de falta, de lateral, você ganhava o jogo. Tanto é que os resultados eram assim, vocês ganham 1-0. 1-0, 2-1. 2-1. Empatou 0-0. Isso. Hoje você Era vê difícil Hoje você sair vê, gol, né? hoje você Era vê difícil sair 8, gol, né? 9, 10, porque 12 gols também por teve a jogo. evolução da regra, Isso, né? O estilo de exatamente. jogo. O goleiro hoje não fica mais plantado Não, lá debaixo tudo da trave. Os diferente, caras ficam tudo. chutando toda hora, né? Mudou justamente por causa Por disso causa daí. disso aí, né? Pra Porque trazer o público, o jogo pra menos ter amarrado, gol. para ter gol, para fazer um Isso, negócio mais vistoso, isso, né? Isso. Que foi melhor, né? Sim, claro, a evolução, né? Nós não, O processo. eu não sei se o Mário jogou, mas eu não joguei com essa bola Eu nova, também com não. essa regra nova. Com essa bola nova eu não joguei. Nunca mais É joguei. uma bola também. mais leve, né? Eu até ia trazer uma aqui, mas eu Maior, não mais tinha, leve. né? Maior, mais leve. Então, agora, a correria, o preparo físico dentro de campo, pelo amor de Deus. Eu fui, o mais novo meu jogava pro Mackenzie em São Paulo, futebol de salão, disputava a liga lá. Eu fui assistir um jogo dele, eu ficava olhando, eu falei, louco, meu Deus do céu. Cara, tudo nego forte. Tudo nego forte. E uma habilidade, uma agilidade. Você fala, esse cara ele é robozão. Não, nada. Eles são fortes e são ágeis, sabe? Para jogar futebol de salão, uma técnica. Eu falo, meu Deus do céu. E o pessoal conhece o esquema do jogo, né? Passa aqui, tá ali, Conhece. vai ali, defende e tal, bloqueia. Você fica assistindo um pouquinho que você olha, você vê, começa a olhar, você começa a ver já, mas é muito difícil para nós, por exemplo, entender um pouco o que é o futebol de salão hoje, as jogadas, essas coisas. É muito difícil porque a gente era uma outra coisa, né? Nós não tivemos uma renovação, vamos falar assim, com a regra nova. Não jogamos mais, Não né? jogamos mais. Nós Simplesmente fizemos um jogo, o Fran vai lembrar, uns 4, 5 anos atrás, no Sesc, contra uma seleção Master. Seleção Brasileira Master. E nós fomos jogar lá. WL e mais 2 times, uma seleção do Sesc e mais um outro time lá. Então jogou 20 minutos cada um contra eles. Sim. Regra nova. Você imagina nós, né, cara? Acho que nós conseguimos dar 2 ataques, eu acho que a gente conseguiu dar naquele jogo. Né? Entendeu? A gente ficou olhando os caras jogar. Apesar que vieram alguns jogadores ainda que estavam em atividade. Paulinho japonês, jogava no Corinthians, né? Veio mais uns outros jogadores que acabaram Serginho, no gol. Os caras tinham acabado os caras tinham acabado de parar de jogar ali, alguns, né? 40, 41. Então os caras Aí eles foi jogaram eu lá contra a gente 58, assim. na época. Quase 60 anos de idade. Vai jogar com o cara de... Eles jogaram assim, em ritmo meio que de treino mesmo, né? Só... Então a gente, você não consegue mais, você não tem mais a dinâmica, você não tem mais a visão do jogo, né? Da quadra, é tudo diferente. A bola diferente, então foi... Até que a gente segurou o 0-0, né? Os outros times perderam, nós seguramos 0-0 lá. Mas soltar uma bola antiga para esse pessoal, eles não jogam. Eles não vão conseguir. Eu acho que os de hoje... vai ser difícil. É difícil. Nas regras antigas também, né? Vamos voltar no passado. Eu acho não, que... só da bola vir, bater no chão e parar. Isso. É difícil. Eles já muda. É difícil. Era muito vai ter pesado que ter um processo bola, de adaptação. Como o contrário foi verdadeiro também, né? Vai ter que ter um processo. Porque a bola... Além de tudo, a bola era pesada e doía pra caramba. Nossa, aquela bola doía, hein? A bolada dela. Nossa, quantos tinha na cabeça? Você tomava uma bolada no estômago, ficava um tempão ali. Eu tomei uma vez uma aqui, ó, no peito, no treino.
do Sem Asa que jogava com a gente, que chutava Absurdo. e forte. Fiquei uns 5 minutos no chão lá, sem ar, né? Porque Batia na é cara. perigoso até, né, se for ver. E me diga uma coisa, foi bom você falar nisso. Assim, vocês viajavam e tal, e você tinha um esquema assim, tinha um preparador físico, tinha um físio, tinha alguém assim que dava um suporte assim mais técnico assim para No vocês? juvenil, a gente teve uma época no juvenil, até tem alguns amigos que eram professor de educação física na época que davam suporte pra gente, que foi o Duda, o Eduardo Barros, Sim. o próprio Elias da Caçuco. Açúcar, é. Sim, o Elias Então, participou disso? Participou. Ah, legal. Então hein? eles ajudavam nessa parte, né, de preparação física, tal, dava alguns exercícios, algumas coisas pra gente fazer. Mas não tinha fisiologia, não tinha nada disso, era uma coisa bem... E como é que eram os Madura, treinos né? físicos assim, por exemplo? Não tinha treino físico assim? Tinha. Tinha. Não, até fazia, então, mas o que eu falei, esse Ninguém- pessoal ia lá, ó, vamos fazer isso, tal, Era corria. o treinador mesmo que falava, vamos isso, fazer fazia uma isso, vamos fazer corrida, isso. né, fazia uma Um escadaria. aquecimento, uma escadaria, Uma Mais coisa ou menos isso bem... daí. na raça, né? E em caso de lesão? Tinha. Casa de hospital. Não, era só. Não tinha. Não. Machucava e ia embora. Depois que o Ivo entrou, depois que a Decolores entrou, nós começamos a ter uma estrutura a respeito disso aí. Foi a primeira vez que nós fomos no Juquinha fazer teste. O Juquinha é um jogador de basquete aqui de Araraquara, um japonês. Professor. Eu lembro. Fantástico. Eu lembro. O cara era fantástico, um amigaço nosso. Fantástico mesmo. Ele tinha uma academia ali na 36. Foi, acho que a primeira academia que surgiu aqui. E ele fez esse trabalho inicial para saber como que estava a nossa condição física. Foi a única vez que nós fizemos. Ele fez todo um trabalho e às vezes eu tinha lesão muscular, eu ia lá. Tratava, Então né? tinha esse... Mas fora isso, você ia... Não que as pessoas deixavam a gente na mão, né? Mas não existia uma Você tinha que estrutura. procurar um tratamento, né? Tinha que procurar Então, por exemplo, uma tratamento. lesão era 20 dias, 30 dias parado. Dependendo Mas da era gravidade. moleque, você tinha lesão hoje, você jogava amanhã. Sim, sim. Era muito difícil ter, viu? Era muito difícil né? mesmo. Muito difícil. Tanto no principal como no juvenil, assim. Muito difícil machucar. Mas não tinha... Depois que o Ivo entrou, que começou a melhorar essa questão, essa estrutura aí, né? Agora, tudo isso fez parte, né, dessa história, desse time aí, que para nós, o Mário sabe o que significa isso daí pra gente. Sim. Eu lembro o Gigantão lotado, né? A A torcida lá inflamando o time, né? Aí veio o Corinthians aí, tá lotado, torcendo pro Corinthians. Era na época. Mas não só Era isso, né? atração, Até era hoje é atração. assim, né? Até hoje é assim. Qualquer time que vem aqui jogar, pode ser até jogo de ping-pong, né? A moçada vai apoiar o time. Mas é legal, sabe? É legal essa oportunidade que você tá dando pra gente aqui vir falar, né? Eu acredito que teria outras pessoas para vir aqui, né? Outras pessoas que foram craque de bola. Nossa, o Bodinho, meu irmão. O seu irmão tem uma passagem interessante, porque me parece que ele fez umas propagandas na TV, né? E ele falava que era assim, tudo certinho, não era? Ficou famoso isso na cidade, né? Ele falou, e aí, tudo certinho? Eu lembro dessa passagem. Olha, essa coisa é engraçada, né? Isso, tudo certinho, tudo organizadinho, era o papo nosso de vestiário. Era uma brincadeira. Né? Era a brincadeira nossa de vestiário lá no 22, que a gente ia. Né? A gente ia lá e a gente se divertia no 22. Nosso lazer era o Clube 22 de Agosto. Então era a conversa, somente do pessoal. E aí, tudo certinho? E aí, tudo organizadinho? Todo mundo falava. E aí o Kleber Fonseca e o Ticão, né? Como é que ele chama? Como é que o Ticão chama? Qual Ticão? Cícero. Cícero. Irmão do Teroca. Irmão do Teroca, eles ajudaram para fazer a propaganda da Decolores. E aí ficou. isso. E pegou isso aí, na cidade, na região, né? Na época eu não era o Fran, eu era o irmão do Tudo Certinho.
E aí, tudo certo. Não, era brincadeira. O Chiquito sempre foi uma figura muito engraçada. Né? Ele sempre fez as deles aí, sempre teve, mas isso daí foi de uma tal maneira, não só aqui em Araraquara, na região. Isso, então. Região. Serviu como polo de desenvolvimento regional, Sem né? dúvida nenhuma. Representava a região. A partir do comercial, não atraía outros atletas para vir jogar aqui com vocês? Sempre atraiu. Mas era aquilo que eu falei para você. A gente era fechado não porque a gente discriminava. Então, a gente não ia atrás do craque. Entendeu? Às vezes a gente chamava uma pessoa que o nível de futebol era mais baixo, mas ele ia contribuir com o grupo. Mas ele tinha um comprometimento. Um comprometimento e ia contribuir com o grupo. Então, a gente não estava afim... É claro que se a gente pudesse chamar uma pessoa, um craque, a gente chamava, como nós chamamos. Nós chamamos o João Português, né? Coitado, faleceu, perdeu a vida com 38 anos. Né? Infelizmente, num acidente de carro. Então, ele veio, era um cara fantástico. Né? Acima da média. E jogava muito bem, Que a gente ficava olhando os caras que davam trabalho para nós nos campeonatos, né? Tira aquele moleque de lá, vamos chamar ele para nós aí. E todo mundo queria jogar na WL. Todo mundo. Verdade, claro, porque na verdade ela era uma vitrine. Era o sonho da gente, o meu mesmo, né? Jogar lá. Futsal era jogar com eles, né? Com certeza. E graças a Deus deu certo. Mas era coisa. E tinha outras pessoas também. A gente só falou de futebol, só de jogador de futebol aqui, de empresário, do dirigente. Mas a gente teve o Padre Armando. Nossa, o Padre Armando Salgado. Nossa. Ali do São Geraldo? Nossa, eu fui coroinha lá. O padre, comia geleia depois da missa. Não é o padre em si, o Padre Armando. Era o seu Armando, que a gente chamava ele de padre. Era o seu Armando. E ele trabalhava na igreja lá. Ele trabalhava na igreja. O Tequinha, que eram pessoas... Pô, o cara... Você imagina o cara sair de casa sábado, 2h da tarde, para ser massagista. Massagista assim, né? Entre aspas. Contribuía. Ele ia. De livre de cão. De cão. Entendeu? Então, o cara ia para organizar, para dobrar as roupas. Porque gostava também, né? Gostava de estar com a gente, gostava de estar ali no ambiente, né? E fazia por amor. Tinha uma integração social. Não ganhava R$1, né? Tinha uma integração social. Não ganhava R$1 para nada. O Fran falou, saía de casa, voltava 2, 6 horas da manhã, e no outro dia você falava com ele, o cara tava com um sorriso aqui, né? Para ele aquilo era o... Era uma coisa assim, a época é tão diferente que minha mãe, a gente falava assim, vai ter jogo da WL sábado e tal, nós vamos viajar. Tá bom. Acabou, nós vamos viajar. E minha mãe, rapaz do céu, eu tenho 3, eu não sei como é que faz. Hoje a gente fica uma preocupação aí com esses filhos, dá celular, onde você tá? Mas dá pra você responder essas coisas. Antigamente, nossa, minha mãe chegava de madrugada e falava, ganharam ou perderam? Pergunta dela. Nossa, eram outras épocas, né? Mas a gente saía assim, sábado. Saía. Tá certo que a gente era tudo já, vamos falar homens, né? Mas, morava dentro de casa. Ainda a gente devia satisfação para os nossos pais, né? Mas a gente saía, voltava 3 horas, 4 horas da manhã. E vocês tinham uma integração muito grande com o samba, né? Vocês tinham um grupo de samba aí na cidade, né? Não era isso? Eu e o Mário, da WL, o Mário e o meu irmão que participou do Alma Brasileira. Afinal de contas foi eu, o Mário, o Chiquito e o Gil e o Pitoco que praticamente fundamos o Alma Brasileira. Depois chamamos o Sabaúna, o Fico, o Joãozinho, a Marli. Primeiro era o Marquinho. Marco Bardi. Primeiro era ele, que depois era o cantor, né? Ele saiu, que ele fazia parte do grupo Tema, do Didinho Haddad. Ele fazia parte lá e não dava para ele ficar nos dois, então ele foi para o grupo Tema e nós ficamos sem o nosso cantor, né? Então chamamos a Marli, foi quando a Marli veio, quando a Alma Brasileira estourou. Então tinha um vínculo ali, né? Então tinha o futsal, tinha os campeonatos que disputavam na cidade, tinha integração social com a rapaziada. E no meio disso tudo tinha o samba para fazer essa... o Alma Brasileira surgiu da WL. Surgiu da WL.
praticamente dali. Aí nós fomos chamando os músicos, né? Que eram... Quer dizer, você percebe que você, na verdade, assim, né? Do ponto de vista sociológico, teve uma contribuição significativa como um todo. Quer dizer, você tinha o futebol, você tinha o samba, você tinha a cultura. Quer dizer, vocês conseguiram, naquela época, unir tudo isso, né? E chamar a população, de certa forma, dentro de um projeto, dentro de uma ideia, né? Isso tudo, Alexandre, tudo espontâneo. Foi tudo acontecendo, não foi nada combinado, não foi nada, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nada. Eu não sei se daria certo hoje. Exatamente. Hoje não daria. Do jeito como hoje, foi, né? Não, e hoje não daria. Como a realidade hoje é completamente diferente. É totalmente complicado, totalmente diferente. Completamente diferente, sabe? Então, naquela época deu certo. Sim. Vamos fazer hoje? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não posso hoje, não posso. A vida é diferente. Os valores são diferentes. Os valores são diferentes. Né? As prioridades são outras. As prioridades são outras, né? Não daria certo, não. Daria certo, não. Mas assim, ressaltar essa contribuição, né? De um time de futebol, né, de salão de Araraquara, né? Que desenvolveu em termos culturais, assim, aspectos muito positivos para a sociedade como um todo, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida foi isso daí que aconteceu mesmo, porque uma coisa puxou a outra. A gente fazia samba nas viagens, no ônibus. Era... Ali era um embrião, né? Era um embrião, aí... mas era um aperitivo para o desenvolvimento do futebol. Mas a gente era um fazia... pano de fundo, né? Nas festas a gente fazia aqui também. Aí, de repente... Na verdade, uma brasileira, que não é o caso aqui, ele surgiu porque numa vontade da gente querer tocar no barzinho do meio do 22, que tinha acabado de ser construído. Isso. A gente falava assim, deixa a gente tocar aí, Greco, deixa a gente tocar aí. Aí um dia ele deixou. Pronto, surgiu o Alma Brasileira. Então, mas esse grupo era fruto do futsal. Do futsal. Da WL, da Decolores. Do 22 de agosto. 22, das viagens que vocês faziam, rolava o samba e vocês exportaram o samba para dentro dos clubes, para a vida cultural da cidade e tal. Foi mais ou menos isso aí. Para você ter uma ideia, na primeira vez que a gente tocou no 22, ao convite depois do Greco, né, de tanto a gente insistir, não tinha nem nome. O grupo, não tinha nada. Fomos lá, aí fomos uma quinta-feira, Uma quinta-feira à noite. Bombou de gente. Na outra quinta, o Greco, não, volta aqui que aí tá todo mundo pedindo. Aí eles que queriam. Aí fomos mais uma. Então, aí mas era um aí tinha que ter o nome. Mas eram jogadores da AWL. Foram. Na época eu, o Fran e o Chiquito. Que eram jogadores da AWL. Já jogavam. Juntaram outros, mas basicamente a estrutura era do time da AWL. Aí eu vou precisar de um nome. Na época, a Beth Carvalho tinha acabado de lançar um disco. Acho que era Alma do Brasil, né? E chamava Alma do Brasil, ou tinha uma música no LP que chamava Alma do Brasil. Vamos pôr Alma Brasileira. Aí ficou. Explodiu. Ficou aí. E é isso aí, mas que você falou, a parte cultural também veio junto. Porque atrás da Alma Brasileira veio outros grupos também. E aí o pagode se disseminou na cidade. Quer dizer, na verdade, né, são dois expoentes aí, né? Os expoentes do futebol de salão, do esporte, e do pagode como uma vida. Hoje você sai aí na cidade, Araraquara é uma cidade pagodeira, entre aspas. Né? Naquela época foi considerada, né? Sim, a capital já pagode, foi mais, pagode. Né? Mas hoje ainda, né? Então, quer dizer, você teve essa dinâmica, né? E aquilo que eu falei quando eu cheguei aqui, né? Que nós vimos o filho do Lele saindo da prova, né? O Dani. Ele saiu da prova, né? Ele foi lá, você viu, ele foi lá que me cumprimentou, eu cumprimentou ele. Existe uma interação com os filhos já. Com a gente. Daquela geração que jogava. E com eles, de uma maneira diferente, também acontece o samba e o futebol como um todo. Porque eles têm um grupinho aí, Alma do Samba aí. Eles têm um grupinho aí que está tocando aí, grupo de samba com meu filho, filho do Fran. Meu filho. E também tem o time de futebol deles aí que eles jogam aí. Agora, de uma maneira diferente, né? Mas continua a mesma coisa. É um processo e de tanto escutar nossas histórias, né? Porque tem dia que fala assim, pai, você já contou essa. Mas acho que de tanto ouvir a história, eles, se você chamar aqui, acho que eles vão conversar também do mesmo jeitinho que a gente conversou, de tanto que a gente conta, de tanto que a gente fala. Que legal. Vocês fizeram isso mesmo? Fizeram.
Às vezes ele não acredita que aconteceu tudo isso. Não, mas... Aí tem foto, tá registrado? Não, eles nem perguntam assim. Né? Ele fala assim, não, pera um pouquinho. Mas foi isso aí mesmo? Eu falei, foi. Desse jeito. Exatamente. Ainda minha esposa fala, ai meu Deus do céu, mas tem que contar? Eu falei, conta, vamos contar. Vamos contar. Ó, foi, mas eles não acreditam, porque eram umas coisas que a gente fazia. Que... Os anos 80 eram anos... Permitia, era tudo permitido. A época permitia essas coisas. Né? Hoje, muita coisa a gente fazia, hoje estava tudo preso. Tava tudo preso, sim. As brincadeiras... A gente parava semáforo em São Paulo para fazer dança do Menudo. Parava o semáforo. A gente imitando Menudo no semáforo em São Paulo, cara. A gente... Pelo amor de Deus, cara. Não, e o pessoal parava, esperava a gente fazer, dava risada, tudo e seguia em frente. Né? A gente, às vezes, ia jantar num restaurante lá em São Paulo, a gerente lá, da época lá do restaurante, ela exigia que a gente ia lá, fazia a apresentação lá dentro dos Menudo, a gente fazia os Marmilani, a orquestra dos Marmilani, tudo zoeira, uma brincadeira. Legal. Então ela exigia, não, vocês vão comer, mas vocês vão fazer a apresentação aqui, que era a atração do restaurante, cara. Então, e a gente torcia para um restaurante ter um palquinho, ter música ao vivo. Que era aí vocês iam lá e tocavam, faziam um sambinha a gente ia lá tocar. Já levava a ideia do time e fazia o samba também, já produzia aquela interação cultural. Isso São Paulo, hein, cara? Você imagina... Hoje não tem mais espaço para isso, né? Não consegue mais fazer. A gente ia jogar nessas cidades aí, Orlândia, Igarapava. A gente não almoçava lá, a gente vinha, almoçava, não jantava. A gente jantava em Ribeirão. Lá em Ribeirão. E em Ribeirão, né? Era mais, né? Mais movimentado, né? Nossa, as palhaçadas no ônibus, eu vou falar uma coisa pra você. Tinha de tudo. Mas foi uma coisa, aquilo teve história. Começou com alguns que hoje fazem parte, né? A gente sempre lembra no nome dessas pessoas lá atrás, aí depois passou, aí vieram eles, aí acabou, fomos pro 22, tivemos nossa história no 22. Nós ficamos... Acho que de 1981 até 1990, nós ficamos sem perder um campeonato aqui em Araraquara. E nós perdemos uma partida em todos esses anos aqui em Araraquara. Disputando a Liga Araraquarense. Para você ver que o nível era diferente. Mas você tem que ressaltar a importância dos outros times que nunca deixaram de participar. Sim. Nunca deixaram de participar. Tipo assim, eu não vou participar, o outro vai ganhar. Vai ganhar. Não. Pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Criava rivalidade. Os caras jogavam muito. Os caras jogavam e iam pra cima. Vamos pra cima, né? Eram times, eram pessoas que a gente também conhecia pessoalmente. Eram pessoas que sabiam jogar futebol de salão. Invariavelmente você pescava um aqui. E você vê, tinha uma rivalidade grande e nós não tinha briga, né? Não tinha briga. Respeitava, sabe? Eles respeitavam a gente respeitava eles. Saía, lógico, algum jogo ficava um clima mais tenso, mais quente, mas sim. Acabou ali, né? Ficava ali dentro da quadra. Porque o nosso clube, nosso lazer, qual que era? A discoteca do 22, a boate do 22. Sim, que bombava na época, né? Nossa Senhora, rapaz, ceia de domingo. E aí, depois de tudo isso, tinha o entreveiro na quadra, acabava e na discoteca reunia todo mundo. Participava. Participava. Mesmo. Era isso aí mesmo. Essa é a parte bacana. Essa era a coisa... Acabava ali, não tinha mais nada. Porque todo mundo ia pro 22. Tanto nós quanto eles. Só que chegava lá, não tinha o porquê você... Não tem, né? Nada. Não tinha nem... A gente não tirava nem sarro deles. Porque ganhava, a gente não falava nada. Era tipo assim, acabou, vamos lá. Foi essa época. Hoje não existe isso. Hoje existe torcida, que às vezes inflama o jogador. E aí cria aquela rivalidade, o cara já não fala com fulano. Tinha rivalidade, já deixa o cara de... Não, rivalidade sempre tem. Mas o cara não fala Ninguém queria perder, não. Cria aquela inimizade. Hoje os caras já criam inimizades. Ninguém queria perder, já dá aquele cancelamento básico, né? Sem dúvida nenhuma, ninguém queria perder. É isso mesmo. Isso aí ia, por exemplo, eu trabalhava. Então, aí tinha mais essa conotação aí, né? Quer dizer, vocês trabalhavam durante o dia,
treinavam à noite ia e jogar jogavam no final de semana. É isso aí. O time tinha os times, né, tanto o juvenil quanto o adulto, tinha essa realidade. Essa realidade. E no final de semana... Eram trabalhadores que se uniam para poder jogar o futebolzinho lá e disputar um campeonato no final de semana. O final de semana... samba e que faziam essa... O final de semana era o campeonato paulista. No meio de semana era o campeonato aqui de Araraquara, da cidade. Entendi. Às vezes o regional que tinha, que era o troféu Piratininga. Isso. Então, era essa a diferença. Mas a realidade é essa que você falou. Deixa eu voltar num assunto aqui, né? Assim, naquela época, a gente tinha muitos treinadores, assim, na cidade, assim, que reunia a molecada, né? Você tinha a figura do Tota, você tinha a figura do Maô, você tinha a figura do seu Armando Clemente, você tinha a figura daquele que Zé Alemão. Fluminense, do Zé Alemão, do Tim. Como é que essas figuras participavam, assim, desse futebol de salão mais adulto da época, assim? Esse pessoal já veio treinado por esses caras já tinham passado por eles em alguma época, alguma fase? Na verdade, assim, uma coisa está ligada à outra. Porque ao mesmo tempo que você jogava o futebol de campo, você conseguia jogar o futebol de salão. Sim. Então, estava sempre uma coisa ligada com a outra, né? Então, por exemplo, eu comecei jogando futebol de campo no Colorado dos Alemão. Sim. Isso com 6, 7 anos. Sei. Né? Depois, mais pra frente, óbvio, joguei salão também, mas aí já na WL, né? Primeiro jogava nos clubes, né? No 22, o Campeonato Interno 22, depois não lembro. Sim. Mas uma coisa estava sempre ligada, quando você conseguir conciliar o futebol de campo com o salão. Então, todo mundo que praticamente jogava salão, jogava campo. Porque, assim, esses caras que eu me lembro, eles faziam campeonatos do Primirim, do Pré-Mirim, Mirim, infantil, salão. De salão, Faziam. né? Isso foi um celeiro, assim, bem grande para essa rapaziada se desenvolver naquela época, né? Pascoal, né? O Pascoal Gonçalves da Rocha. Pascoal Gonçalves da Rocha também. Trabalhava dentro dos clubes, mas também... Tinha um trânsito na ferroviária incrível, né? Mas era o forte desse pessoal aí. Todo mundo que passou, todo mundo que jogou na WL, eu acredito que passou na mão desse pessoal. Desse pessoal aí. Todo mundo. Sim. Eu passei no Tota. Tota era um dos mais velhos, né? Sim. No Tota, depois do Zé Alemão. Entendeu? Só que tinha jogadores que não se adaptavam ao futebol de salão. Entendeu? Sim, né? Tinham outros que se adaptavam. Então, Isso. ia lá, acabava indo para lá. Porque não é qualquer um que joga futebol de campo que vai jogar o salão. Quando você diminui o espaço, é difícil. Quando você amplia, aí fica mais fácil. Pessoal, foi um papo incrível que eu tive com vocês aqui. Mário Bergo, Francisco Júnior. Prazer enorme recebê-los nesse podcast Uniara. Resgatando a história da WL, um time fantástico de futsal que Araraquara teve nos anos 80, que promoveu tanto a integração do futebol com a integração cultural. Agradeço a participação de vocês, viu? Grande abraço mesmo. E foi uma conversa muito legal. Eu que agradeço, Alexandre, a oportunidade. Foi bem legal mesmo. Esperamos voltar em outra oportunidade. Foi com certeza. Não bem gostoso mesmo e é sempre um prazer falar do futebol de salão e principalmente da WL. Eu agradeço a oportunidade também. Agradeço em nome de todo mundo que participou da WL, essa oportunidade da gente poder resgatar isso daí, que para nós foi uma vida, não foi uma escola, foi uma vida. Faz parte da nossa vida, tudo o que aconteceu com a WL de Colores. E muito obrigado. Quero, antes de mais nada, mandar um abraço a todo mundo que participou dessa história. Um grande abraço ao grupo aí que eu sei que vocês pertencem. Tá? Vamos lá.